redes sociais, jovem muito talentoso, amém? Bem forte, conforme nós acabamos de ouvir, o cristão e a sua vida profissional. Eu vou chamar o nosso irmão Vitor Ongala, perdão. Assim que se colocar de pé, salva de palmas, 15 minutos para a nossa palestra. Muito obrigado. Deus abençoe, seja bem-vindo. Saúde a todos com a bendita paz do Senhor. Bem, antes de mais quero agradecer ao pastor Benson por ter me confiado para poder palestrar o tema o cristão e a vida profissional. Também quero agradecer os servos de Deus que aqui se encontram. Bem, sem mais demora, o tema que foi sugerido é o cristão e a vida profissional. Temos profissionais aqui na igreja? Não consigo ouvir? Temos? Boa. Bem, a vida profissional existe duas etapas, ou seja, está subdividida em dois processos que tem os profissionais autônomos e tem aqueles na qual são assalariados ou são pertencentes a uma determinada empresa ou uma instituição. Os autônomos são aqueles que trabalham por si próprios, que muitas das vezes nós ouvimos faço o meu próprio dinheiro, eu sozinho é quem tem o meu dinheiro. Dali, nós rebatemos que a relação entre a fé cristã e a vida profissional está muito acentuada em alguns princípios e valores que podem influenciar as condutas e decisões no seu ambiente de trabalho. Condutas essas que são o quê? Como cristão, nós temos que ter alguns posicionamentos. Não temos alguns princípios e valores que, independentemente do local onde nós estivermos, nós temos que acarretar constantemente. E eu trouxe aqui comigo 3 princípios. Um deles é a ética moral, a produtividade e a honestidade. No ponto da ética moral, nós como profissionais estamos sujeitos a lidar com pessoas de diferentes crenças, diferentes estatutos sociais, diferentes ou culturas. E a maior parte das vezes, nós como cristãos também temos tido um posicionamento dentro de algumas instituições ou não só, tendo a capacidade do tipo de denigrir essas mesmas pessoas. O facto de eu ser cristão, não vou poder estar do lado de alguém que é um chinês ou ideologia cristã que eu. Mas, para que seja um bom cristão, há necessidade de nós defendermos algumas éticas. Ética é o quê? Saber conviver com pessoas que têm diferentes culturas ou então diferentes crenças. Né? O outro processo de ética que também me chama muito a atenção são a responsabilidade e o comprometimento com o ofício. Algumas vezes eu me deparei com situações de um colega meu chegar tarde no serviço e dizer estava a orar, por isso cheguei tarde. Bom, orar é bom, faz todo sentido, mas não faz parte da nossa ética profissional, porque nós não estaríamos a ter a nossa responsabilidade profissional nesse sentido. E isso fere, muitas das vezes, as éticas profissionais no seio do trabalho. E um bom cristão profissional deve ser aquele que proporciona um bom clima no seu ambiente de trabalho. Não tem que ser a pessoa que protagoniza os conflitos. Tem que ser, a maior parte das vezes, aquele na qual serve para unir ou solucionar um determinado problema. O ponto que eu tenho aqui é que, se nós não temos uma boa ética profissional, nós somos subjugados muitas das vezes pela nossa identidade. Nós, quando chegamos numa determinada instituição, num determinado local, nós temos a identidade que somos cristãos. Mas se nós não tivermos a ética profissional, ou ser uma pessoa bem educada, uma pessoa bem delineada, vão nos julgar não pelo nosso mau comportamento, mas sim pela nossa identidade. Várias vezes nós ouvimos, ele nem cumpriu aquilo, chega tarde, depois ele é cristão. Ou seja, ao invés de te julgarem
pela tua falta de comprometimento, estão a te julgar pela tua identidade. E isso, a maior parte das vezes, mancha muito o nosso posicionamento como cristão. O outro fator, o outro ponto ou outro princípio que eu trouxe aqui é a produtividade. Em alguns seios profissionais, nós cristãos estamos sido aqueles que na qual está sempre na reta, está sempre atrás, não estamos à frente das coisas, não temos tido iniciativa própria, não temos tido a ambição de alcançar mais e mais, estamos sempre atrás. Bem amados, nós como cristãos temos que estar sempre na linha de frente. Temos que estar sempre na linha de frente. Porque, independentemente das nossas limitações, nós temos que ter a iniciativa de ir à busca de conhecimento, de ter melhor literacia, ter um melhor domínio no ofício. Porque nós servimos um Deus de excelência. Então nós temos que ser excelentes e temos que ser muito produtivos. O outro ponto que está aqui, que eu trouxe, é a honestidade. Nós como cristãos não podemos estar envolvidos em coisas que na qual não vão com alguns princípios divinos que a gente tem. Fraudes nas empresas, subfaturações, coisas do gênero. Nós não devemos estar associados a essas coisas. Não faz parte do nosso processo. Porque eu penso da seguinte forma. Um cristão tem que ser aquele que está sempre na linha da frente, como eu acabei de abordar aqui. A busca de conhecimento, ter habilidade suficiente de ir à busca das coisas. Mas a maior parte das vezes nós temos constatado que os cristãos não têm estado não têm cumprido isso. Nós estamos nos serviços menos produtivos, somos aqueles que não querem estudar, somos aqueles que a maior parte estamos a mendigar. E isso não é o certo. Nós temos que começar a ter iniciativa de ir à busca das coisas, ter a iniciativa de começar a tomar dianteira das coisas, ok? Porque a nossa excelência, muitas das vezes, vai representar o Deus que a gente serve. E se a gente fracassar, também vai representar o Deus que a gente serve. E de certeza que eu não quero fracassar, certo? Eu quero ter êxito. Então, para ter êxito, nós temos que começar a nos esforçar bastante para poder também representar bem o Deus que a gente serve. Por outra, todos nós sabemos que há uma grande situação que, muitas das vezes, a falta de emprego tem assolado o nosso país. Eu digo sempre uma coisa, pastor Benson, nós não temos emprego, mas temos trabalho. Okay? Por que eu digo isso? Eu vejo muita gente com domínio de vários ofícios, serralheiro, ladrilhador e tudo mais, mas ainda está a procurar emprego em umas instituições públicas, como Sonangol e tudo mais. Enquanto que ele podia ter a iniciativa dele próprio, de começar a montar o seu próprio negócio. Certo? Mas para isso é necessário ele ter a iniciativa dele próprio e não ser uma pessoa 100% dependente de outros. Ok? Então, nós como cristãos temos que mudar esse paradigma. Dentro das nossas instituições onde a gente trabalha, temos que ser o maior exemplo. Temos que ser a pessoa na qual olham para nós e dizem, realmente ele serve um verdadeiro Deus. Ok? Porque tudo, volto a dizer, todo o nosso posicionamento no seio profissional, porque nós quando vamos em determinados espaços, nós batemos peito, eu sou cristão. Se você falhar, vão te julgar pela tua identidade. Se você acertar, também vão te julgar pela tua identidade. Então, vamos fazer um esforço de melhorar esse aspecto. Temos que ser bons cristãos profissionais. Nós temos que começar a tomar posse dos grandes lugares desse país. Sabe? Nós temos que começar a tomar posse dos grandes lugares desse país. Mas nem tudo está associado simplesmente à oração. Outras coisas estão associadas à busca de alguns conhecimentos, seja lá acadêmico, ok? E a busca do emprego. Isso faz parte de um pacote. A oração é frente, mas o conhecimento vai seguir. Tem que estar todo no mesmo ritmo. Porque senão depois nós não vamos ter evolução. Nós estamos a orar muito, mas não estamos a ver evolução. E como é que nós vamos esperar que as pessoas comecem a acreditar no nosso Deus se não estão a ver evolução? Então nós temos que ser o principal exemplo. Então, para ser um bom cristão,
profissional, toma a iniciativa. Se não estuda, começa já a estudar. Yeah? Nós temos que ter muitos cristãos licenciados com um nível acadêmico alto. Porém, nós temos nos conotado que ainda há um número considerável, mas podia ser mais. Podia ser mais. Os locais chaves dados, podia ter mais. Então, nós temos que ser assim. Eu fiquei muito feliz quando soube que a apóstola existe algumas funções do Estado. Eu falei, uau, eu não sabia. Porque eu, quando conhecia, não conhecia como apóstola, mas sim como um membro do Estado. Então, são iniciativas como gênero que devem nos motivar a ir atrás das coisas. Temos que ter coisa grande. Temos que atrair grandeza. Grandeza, para além da oração, também nós temos que ir mesmo à busca. Jovens, funcionários, profissionais de determinadas instituições, não permita que as suas responsabilidades da igreja sejam motivo para poder causar desordem nas instituições. Organiza-te. Ok? Eu vou dar um exemplo. Eu, quando comecei a trabalhar, eu me afastei muito da igreja, devido ao meu horário. E algumas pessoas foram dizendo, Vitor, tens falhado, não tens estado presente na igreja e tudo mais. Eu conversei com o pastor Cruz Maia. Ele me disse assim, o seguinte, ok, que o teu trabalho está a te afastar da igreja, mas não permita que o teu trabalho te afaste de Deus. E a única forma de fazer com que o teu trabalho ou seja, que você não se afaste de Deus, é fazer com que o teu ofício seja motivo suficiente para levar a obra do Senhor mais avante. Ok? O que é que eu quero dizer isso? O que é que eu quero dizer com isso? Você trabalha, não tem tempo para vir no domingo, mas você é o responsável que comprou as cadeiras na igreja. Percebe? Você trabalha. Você trabalha, mas pelo menos você é o responsável que paga a energia da igreja. Deus vai nos olhar nesse aspecto, de certeza, porque servir não é só estar presente. Nós podemos servir de várias formas. O mais importante é sempre se preocupar com os interesses de Deus. Como profissional, temos que começar a nos preocupar com os interesses de Deus e que o nosso ofício seja motivo suficiente para levar avante a obra do Senhor. Okay? Então, jovens, essa é a minha pequena contribuição para vocês. Muito obrigado. Vou falar um pouquinho? Oh, mais um minuto, pai. Epa, obrigado. Para falar um pouquinho de mim. Boa. Me conhece? Chamo-me Vitor Ongala, tenho 26 anos de idade, sou estudante e gestor de marketing. A função que eu normalmente exerço nos dias de hoje, eu aprendi aqui, nesta casa. Nunca fiz uma formação. Nunca fiz uma formação assim a um nível mais alto, mas aprendi aqui. Por uma iniciativa do apóstolo, orientou que eu tinha que começar a pegar as câmeras sem noção. E 5 ou 3 anos depois, isso virou o meu ofício. Né? E comecei a desenvolver, mas apesar de ter tido nesse processo, eu fui à busca também de conhecimento. Okay? Ia para a internet. Aqui já tem internet. E se você tem a internet e você não aprende nada, és um perigo. Sabe? Tem que aprender um ofício. Se nós temos internet e não estamos aprendendo nada, estamos a nos tornar um perigo. Como eu disse, não há emprego, mas há trabalho. Temos que ter iniciativa, temos que começar a nos despir de algumas vaidades, okay? Nos despir de algumas vaidades e começar a tomar coisas. Eu conheço jovens que reparam ar-condicionado, são eletricistas e tudo mais, mas ainda estão à espera de uma Sonangol e tudo mais. Esquece isso. Não flui. Okay?
Nós temos é que começar a tomar iniciativa, buscar conhecimento, principalmente conhecimento acadêmico, porque eu acredito que de conhecimento bíblico o nosso cálice já acordou. Então, então é importante nós vermos isso. Volto a vos dizer, seja um motivo suficiente para a obra do Senhor ir avante. Haverá resultados grandes. Eu vos digo por experiência própria. Ainda só estou a viver um pouco, quero fazer mais. Então, vamos fazer acontecer as coisas nesse sentido, tá? Por terem me dado essa oportunidade de me ouvir aqui. Que Deus vos abençoe. Palmas para o nosso jovem talentoso. Aleluia.